Bom, uma sessão especial de treinamento começou. Foi chamada de treinamento pilar. Aqueles que tinham um ranking inferior aos pilares treinariam com eles por um dia. Normalmente os pilares só treinavam os seus sucessores, pois eles eram ocupados. Os pilares tinham muita coisa para fazer, eles tinham que proteger as regiões designadas para eles, tinham que reunir também informações sobre os demônios e aperfeiçoar sua própria habilidade com espada. Mas desde que a Nezuko conquistou o sol, os demônios pararam de aparecer repentinamente. É como se fosse a calmaria antes da tempestade. Por causa disso, os pilares agora só tinham que focar agora em patrulhas noturnas e treinamento de Unos. Zenitsu então foi conversar com seu amigo sobre isso e o Tanjiro disse que era incrível, mas Zenitsu não gostou e disse que era um verdadeiro inferno. Perguntou quem tinha pensado nessa merda e disse que o segredo para ficar melhor e mais forte era confrontar as pessoas mais fortes. Tanjiro disse que confrontar pessoas mais fortes faria ele usar ainda mais as suas habilidades, as suas respirações, e ficaria ainda mais forte. Então Zenitsu mordeu a cabeça do Tanjiro e disse que se ele ficar positivo quanto a isso, a amizade deles estaria acabada. E disse que ele tinha sorte de ainda estar ferido, pois ele podia dormir o dia todo. Mas quem estava enfrentando o pesadelo era ele. Após isso, chorando, o mesmo estava indo embora e o Tanjiro agradeceu a ele, pois ele não conseguia usar uma das suas pernas quando estava lutando contra a Lua Superior 4. Mas ele tinha conseguido cortar a cabeça dele, graças ao truque da respiração do trovão que ele tinha lhe ensinado. E disse que ele não tinha sido mais rápido do que ele, mas foi eficaz e agradeceu a ele. E era por isso que treinar com os outros ajudava todo mundo. E que tinha certeza que tudo que ele aprendesse no treinamento pilar iria ajudar ele a alcançar um ótimo futuro. Assim o mesmo ficou todo feliz, mesmo dizendo a si mesmo que não adiantava aquelas belas palavras. Mas sabemos que ele ficou todo mole por isso. Então um corvo bateu com tudo na cabeça do Tanjiro e o mesmo perguntou o que ele estava fazendo. O corvo disse que era uma carta de Oyakata que ele precisava ler. Então no treinamento pilar, Uzui era um dos treinadores e estava botando pressão neles. Todos estavam exaustos e Uzui disse que ainda não era hora de pausa, sendo assim teriam que dar mais uma volta. Então na prova pilar, primeiro Uzui começava com eles um treinamento pesado e básico de energia. Mitsuri ficava com treinamento infernal de flexibilidade. Muichiro com treinamento de movimento rápido. O Banai, o pilar da cobra, focava na revisão de habilidades com a espada. O pilar do vento cuidaria do treinamento infinito de socos. E o pilar da pedra cuidaria do reforço muscular. Mas até mesmo os pilares melhoravam enfrentando um monte de espadachins, pois se alguém atingisse o requisito da marca que o Muichiro tinha mencionado, todos sairiam ganhando. Então aquele que já possui a marca continuaria treinando para manter a marca. E quando todos os caçadores receberam essa notícia, todos ficaram motivados para a luta que estava prestes a começar. Mas exceto um, Tomioka. Então Tanjiro foi até ele em uma cabana. Chegando lá, o mesmo disse que todos estavam treinando e disse que ele iria voltar em 7 dias. E perguntou se ele poderia treiná-lo após isso. E o Tomioka disse que não. Tanjiro perguntou por quê e disse que tinha um cheiro de raiva vindo dele. O mesmo disse que estava bravo com ele, pois ele não tinha dominado a respiração da água, pois ele precisava se tornar o pilar da água. O mesmo pediu desculpa e disse que tinha conversado com Urokodaki e o mesmo disse que não era raro mudar de respiração ou criar uma ramificação, já que a respiração da água era a respiração base, sendo assim poderia ter derivadas dela. Tomioka disse que não era sobre isso que ele estava falando e disse que alguém precisava ser o pilar da água, pois a posição estava vaga. Tanjiro perguntou como assim, não era ele que era o pilar? E o mesmo disse que não, ele não era e pediu para que o Tanjiro fosse embora.
Então temos um flashback. Oyakata chamou Tanjiro até o seu aposento. Ele perguntou se Tanjiro estava bem e disse que infelizmente ele não poderia se mover, mas queria falar com Tomioka, já que esse período que estava vindo era muito importante e que ele queria que todos trabalhassem juntos, e perguntou ao Tanjiro se ele poderia falar com Tomioka, ter uma conversa bem séria com ele, para que ele pare de virar as costas para eles e avançasse juntos. E o Tanjiro aceitou. Então, voltando para o presente, após a primeira conversa dos dois, Tanjiro ficou na cola dele, à tarde e à noite, falando várias coisas, que estava deixando até o Tomioka perdido. Depois do quarto dia, Tomioka desistiu. Então o mesmo revela para o Tanjiro que ele nunca passou na seleção final. Tanjiro ficou sem entender e perguntou se era na Montanha das Flores de Glinícia. E o Tomioka disse que sim, e naquela época tinha um garoto que tinha perdido a sua família por um demônio igual a ele. O nome desse garoto era Sabito. Ele tinha ido para a seleção com esse garoto, que tinha um cabelo de cor de pêssego. De início eles tinham se dado bem, pois tinha muita coisa em comum, tinha até a mesma idade. Sabito tinha um forte senso de justiça e era muito gentil. Ele tinha sido o único que tinha morrido naquela seleção. Ele tinha derrotado todos os demônios sozinho. Todos passaram, menos Sabito. Tomioka disse que ele tinha sido atacado bem no começo da etapa. Então a sua consciência ia e vinha. Mas Sabito estava lá e o salvou. Após isso, entregou a ele a um outro garoto e foi atrás da voz que gritava por ajuda. Então, quando ele recobrou a sua consciência, a seleção tinha acabado. Ele tinha sido selecionado por ter sobrevivido por 7 dias. Então Tomioka perguntou ao Tanjiro se ele não conseguiu matar nenhum demônio sequer e ainda foi salvo, ele poderia dizer que tinha passado? Sendo assim, ele não era digno de ser um pilar da água. Ele não merecia permanecer no mesmo local com os outros pilares, como igual. Ele não era como eles, não deveria ter merecido um lugar nos caçadores de demônios. Tanjiro se emocionou e o Tomioka disse para ele ir fazer o treinamento pilar. Era o melhor para ele. E disse para o Tanjiro não se preocupar com ele. Isso era perda de tempo.